A noite parecia eternamente silenciosa, como se a cidade tivesse segurado a respiração. A lua cheia estava alta no céu, iluminando com brilho frio as ruas vazias, onde a sombra das árvores se alongava pelo asfalto com um contorno quase ameaçador. O vento, fraco, carregava folhas secas que rodopiavam lentamente, quase dançando em câmera lenta. Meu carro deslizava pelas avenidas quase desertas, o motor ronronando baixo, quebrando apenas o silêncio espesso. O celular vibrou contra o banco, fazendo um som estranho naquele ambiente tão calado. Era uma solicitação de corrida. O destino? Uma rua esquecida, na borda da cidade, perto de um bosque antigo e pouco explorado. Um lugar onde a luz artificial mal chegava e onde o desconhecido parecia guardar segredos escondidos. Sem muito pensar, aceitei o chamado. Algo no fundo da minha mente avisava que aquela noite não seria comum, mas eu não conseguia desviar o olhar do mapa no aplicativo. Enquanto dirigia, a cidade ia ficando para trás, substituída por uma escuridão mais densa, quase palpável, que parecia se estender além das árvores. Ao chegar, a atmosfera mudou completamente. A luz do carro mal penetrava as sombras espessas do bosque. As árvores altas e retorcidas formavam um corredor sombrio, como guardiãs silenciosas que observavam cada movimento meu. O ar ali era pesado, úmido, com o cheiro forte e profundo de terra molhada misturado a um odor indefinido, metálico, quase como sangue velho. Era um cheiro que mexia com os nervos, como um aviso. O homem que entrou no carro surgiu das sombras quase como uma aparição. Alto, de postura rígida, ele caminhava com uma calma quase sobrenatural. Os olhos dele eram os que mais chamavam a atenção, âmbar brilhante, refletindo a luz da lua com uma intensidade estranha, como se fossem portais para algo antigo e selvagem. O olhar dele parecia perfurar minha alma, sondando cada medo oculto. Ele não falou uma palavra. Apenas entrou, fechou a porta com um estalo seco, e o silêncio voltou a reinar dentro do carro. Mas agora um silêncio pesado, cheio de expectativa e ameaça contida. Eu podia sentir o ar mudando, ficando denso, como se a própria noite estivesse ficando mais fria, mais inquieta. Enquanto ligava o motor e começava a se afastar da cidade, a luz amarelada dos postes desaparecendo atrás de mim, o coração começou a bater mais rápido, uma mistura de medo e adrenalina que não me deixava pensar direito. A sensação de que algo invisível estava ali comigo, respirando no mesmo espaço apertado, era quase sufocante. Eu sabia que aquela corrida não seria comum. Algo dentro daquele homem, algo preso e feroz, estava prestes a despertar. E eu estava preso naquele carro, na rota do desconhecido, com a noite como única testemunha. O carro avançava lentamente pela estrada de terra, cercada pela escuridão quase total da floresta ao redor. A luz dos faróis mal conseguia penetrar o véu negro que parecia se estender infinitamente, engolindo cada pedaço da paisagem. As árvores, altíssimas e retorcidas, formavam arcos naturais que pareciam fechar o caminho atrás deles, como se o bosque não quisesse que saíssem dali. Seus galhos secos balançavam levemente com o vento frio, lançando sombras móveis que se contorciam nas laterais do carro, criando formas quase humanas que desapareciam ao piscar dos olhos. Dentro do carro, o silêncio era pesado, quase sufocante. O passageiro não dizia uma palavra, mas sua presença era como uma sombra densa que preenchia o espaço, aumentando a sensação de claustrofobia. O ar carregado, misturado com o cheiro de terra úmida e folhas apodrecidas, parecia se adensar a cada quilômetro. O motorista sentia o coração pulsar forte, as mãos firmes no volante começavam a suar frio, enquanto seus olhos vasculhavam a estrada estreita, tentando encontrar qualquer sinal de segurança. De repente, um vento mais forte cortou a estrada, fazendo as árvores balançarem com violência, e o som do farfalhar das folhas foi substituído por um silêncio quase absoluto. Os animais da floresta pareceram ter parado, como se a vida estivesse suspensa naquele instante. A respiração do passageiro se tornou mais audível, pesada e irregular, ecoando na pequena cabine do carro. Seus olhos âmbar brilhavam com uma intensidade quase sobrenatural, fixos no motorista, transmitindo uma mensagem muda, um aviso que era impossível ignorar. A estrada se tornou ainda mais sinuosa, e a cada curva a sensação de estar sendo observado aumentava. A floresta parecia se fechar em torno do carro, como se estivesse viva, uma entidade vigilante que testava a coragem e a resistência de quem ousava entrar em seu domínio.
O motorista sentiu um frio que subia da espinha até o topo da cabeça, um pressentimento inquietante de que aquela noite não terminaria como uma simples corrida. Ele sabia que estava indo para um lugar onde as regras normais não valiam, onde a linha entre o real e o sobrenatural se tornava tênue. E no silêncio denso daquela estrada perdida, o tempo parecia desacelerar, como se a própria noite estivesse preparando algo terrível para ser revelado. O silêncio dentro do carro ficou quase palpável, pesado como uma névoa densa que parecia sugar o ar. O passageiro, antes imóvel e silencioso, começou a respirar de forma irregular, cada inspiração soando como um suspiro profundo e desconexo, como se algo primitivo estivesse acordando dentro dele. A luz dos faróis dançava sobre seu rosto, projetando sombras estranhas que pareciam viver uma vida própria. Seus olhos, que antes tinham um brilho âmbar enigmático, agora ardiam em um vermelho incandescente, como se fossem brasas em chamas que ameaçavam consumir tudo ao redor. A quietude foi quebrada por um estremecimento quase imperceptível que percorreu seu corpo, uma contração involuntária que prenunciava a metamorfose terrível. A pele do homem começou a se esticar e ondular, como se camadas ocultas estivessem se rompendo para revelar uma verdade selvagem e monstruosa. Os músculos cresceram e se expandiram de maneira grotesca, como raízes retorcidas que emergem na terra, ganhando volume e força. Uma espessa camada de pelos escuros brotou rapidamente, cobrindo braços, ombros e rosto, mesclando-se com as feições humanas de maneira perturbadora. Suas mãos se transformaram. Unhas delicadas deram lugar a garras afiadas, prontas para rasgar a carne e o espírito daqueles que ousassem se aproximar. O banco de trás do carro tornou-se um palco para aquela encarnação da fúria ancestral, uma presença tão aterradora que parecia distorcer a realidade ao redor, fazendo o espaço encolher. O motorista sentiu um frio gélido subir pela espinha, cada centímetro de sua pele arrepiado pelo terror que se instalava. A fera em seu veículo não era apenas uma lenda, era uma ameaça viva e respirante, pronta para reivindicar seu domínio selvagem. Lá fora, as árvores do bosque pareciam se curvar em reverência sombria, seus galhos entrelaçados formando sombras que avançavam como dedos para engolir o carro. O vento uivava baixo entre as folhas, carregando um sussurro que parecia chamar pelo monstro despertado. O medo tomou conta de tudo. A respiração acelerada, o coração martelando no peito, a sensação de que cada segundo se arrastava numa lentidão cruel, como se o tempo tivesse se dobrado sobre si mesmo para prolongar aquela agonia. O motorista estava preso, não só fisicamente ali, mas dentro daquele pesadelo vivo, onde a linha entre o homem e a besta se desfazia lentamente. Ele sabia que a noite que começara como uma simples corrida tinha se transformado numa luta desesperada contra uma criatura da escuridão, e que dali em diante nada jamais seria o mesmo. O motor do carro rugia alto, cortando o silêncio da floresta, enquanto o motorista apertava o volante com força, os dedos quase brancos de tensão. A noite parecia se fechar como uma cortina de breu ao redor deles, o céu encoberto por nuvens pesadas que escondiam a lua, deixando apenas as sombras dominarem a estrada estreita e tortuosa. Atrás dele, o passageiro, agora fera, o lobisomem, estava dominado por uma fúria primal que parecia crescer a cada segundo. Sua respiração pesada e ofegante ecoava no interior do veículo, misturando-se ao som das garras arranhando o estofado. Um toque frio e inesperado no ombro do motorista fez seu corpo gelar instantaneamente, como se uma corrente elétrica tivesse passado por sua espinha, congelando cada músculo. O medo tomou conta de tudo. Cada curva na estrada era um desafio. O carro deslizando por entre as árvores que pareciam se fechar, formando um labirinto vivo que parecia querer aprisioná-lo ali para sempre. O vento arrastava folhas secas e galhos quebrados pelo chão, enquanto os faróis iluminavam apenas pequenos pedaços do caminho, deixando o restante envolto em escuridão absoluta. Naquela noite, o tempo parecia dilatar e comprimir ao mesmo tempo. A cada instante, o motorista sentia o peso do perigo se aproximar, não só fisicamente, mas mentalmente, como se a fera não estivesse apenas atrás dele, mas dentro dele, tentando romper as barreiras da sanidade. O som do uivo baixo, profundo e arrepiante da criatura parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo, invadindo a mente, minando a coragem e desencadeando uma luta desesperada para manter o controle. Era uma batalha silenciosa entre a razão e o instinto, onde a linha entre vítima e predador se tornava cada vez mais tênue. O carro perdeu estabilidade em um trecho de chão irregular,
quase capotando, e o motorista sentiu o coração saltar no peito. Ele sabia que aquela corrida não era apenas uma fuga, mas uma luta pela sobrevivência, uma tentativa desesperada de escapar do monstro que havia acordado, da escuridão que tentava consumi-lo por inteiro. O perigo estava sempre ali, invisível, pulsante, como uma sombra que se esticava para agarrar sua alma. A floresta não era apenas o cenário daquela perseguição, era uma entidade viva, hostil, que conspirava com a fera, impedindo qualquer chance de salvação. Naquele momento, o motorista percebeu que não importava o quanto acelerasse, o instinto da criatura estava sempre um passo à frente, e que o verdadeiro desafio seria resistir a se tornar parte daquela escuridão que consumia tudo ao redor. A clareira surgiu à frente como um oásis silencioso, em meio à vastidão escura da floresta. A lua cheia, agora sem nuvens, espalhava sua luz prateada e cortante, fazendo as folhas brilharem como se estivessem cobertas de gelo. O ar ali parecia diferente, denso, frio, carregado de uma energia antiga e indecifrável, como se aquele espaço fosse um portal entre mundos. O carro rangia ao frear sobre o chão coberto de folhas secas e terra úmida. Cada movimento do veículo fazia ecoar um som surdo metálico, ampliando o silêncio esmagador que envolvia tudo. O motorista sentiu o peso do tempo desacelerar, o mundo ao redor ficando distante, enquanto uma mistura de alívio e apreensão invadia. O passageiro finalmente se levantou, sua figura alta e imponente recortada contra a luz da lua. A transformação da fera para o homem havia consumido uma parte vital dele. A ferocidade ainda brilhava em seus olhos âmbar, agora intensos e profundos, quase hipnotizantes. Seus músculos tensos denunciavam uma batalha interna entre o instinto e a consciência. Ele caminhou lentamente até a borda da clareira, sentindo a terra fria sob os pés descalços. Sem se virar, falou em voz rouca, carregada de uma tristeza antiga e um aviso solene. Aqui é onde termina o caminho. Você me trouxe até o limite, mas o preço da maldição é eterno. Nunca cruze esse limiar novamente. A escuridão não perdoa. As palavras caíram no ar como pedras pesadas, reverberando no peito do motorista. O silêncio que se seguiu foi mais assustador que qualquer som, preenchido pela presença invisível daquele lugar. Um vento frio percorreu as árvores, arrastando consigo o cheiro forte de mato molhado e algo mais, uma essência amarga, quase metálica, que impregnava o ar. O lobisomem desapareceu lentamente entre as sombras das árvores, deixando apenas a sensação de vazio e um eco que parecia não se apagar. O motorista permaneceu ali, imóvel, como se estivesse aprisionado pelo peso do que acabará de presenciar. O coração pulsava forte, cada batida um lembrete da frágil linha entre o natural e o sobrenatural. Enquanto a lua continuava a brilhar impiedosa no céu, o motorista sentiu que algo dentro dele havia mudado para sempre. Uma sombra invisível que o acompanharia, um segredo sombrio marcado pela corrida que jamais esqueceria. O mundo parecia menor, mais escuro, e ele sabia que nunca mais seria o mesmo. O relógio já marcava quase meia-noite quando o celular vibrou, cortando o silêncio da noite como um sussurro urgente. Uma nova corrida aparecerá no aplicativo, com destino marcado para um bairro que eu conhecia apenas de passagem, um lugar esquecido no mapa da cidade, onde as ruas pareciam se perder em labirintos de esquecimento e abandono. Um cenário que afastava até mesmo o som, onde o vento parecia não se atrever a soprar forte. Aceitei, numa mistura de curiosidade e desdém, imaginando que seria uma corrida rápida, sem surpresas. Quando cheguei, as luzes do carro mal penetravam a escuridão que cobria as vielas estreitas. As casas, velhas e descuidadas, exalavam um odor úmido, como se o próprio tempo tivesse deixado suas marcas nas paredes gastas e nos vidros embaçados. O ar estava pesado, carregado de uma umidade que grudava na pele, e o silêncio reinava absoluto, quebrado apenas pelo som metálico das minhas botas na calçada enquanto esperava. Ela apareceu então. Não se moveu como uma pessoa comum. Seus passos eram quase etéreos, como se flutuasse sobre o chão. Vestia um vestido branco, antigo, marcado por manchas e rasgos que contavam histórias que eu não poderia imaginar. Seus cabelos negros, longos e desgrenhados, ocultavam parte do rosto pálido. Mas era o olhar dela que dominava o ambiente, olhos vazios, escuros, que pareciam devorar qualquer luz ao seu redor, como se fossem poços de um vazio profundo.
Quando entrou no carro, o ar mudou instantaneamente. O espaço parecia se contrair. O silêncio se tornou pesado, quase sufocante. Um cheiro estranho, uma mistura de terra úmida e algo indefinido, invadiu o interior do veículo. O banco ao meu lado parecia congelado, como se aquele lugar não fosse para humanos, mas para algo mais antigo e esquecido. Eu tentei quebrar o silêncio, mas as palavras morreram na garganta. O medo se instalou silencioso, rastejando pelos nervos, enquanto eu sentia que estava prestes a cruzar uma linha invisível entre o comum e o desconhecido. Liguei o motor. As luzes dos faróis perfuraram a escuridão adiante, mas mesmo com a claridade artificial, eu sabia que aquela corrida seria diferente de tudo que eu já tinha enfrentado. O volante parecia mais pesado em minhas mãos, o coração batia mais rápido, cada segundo se arrastava como uma eternidade. E no banco ao lado, ela permanecia imóvel, com aquele olhar que parecia vasculhar minha alma, sem dizer uma palavra. Era o começo de uma noite que jamais sairia da minha memória. O carro deslizou pelas ruas estreitas daquele bairro esquecido, como se cada curva me afastasse cada vez mais do mundo que eu conhecia. As casas, outrora talvez cheias de vida, agora estavam silenciosas e deterioradas, com janelas estilhaçadas e portas penduradas em gonzos enferrujados. O grafite nas paredes parecia contar histórias sombrias, rabiscos desordenados que se misturavam a manchas de musgo verde escuro e ao mofo que insistia em tomar cada superfície. O asfalto desaparecia sob a lama que a chuva recente havia deixado para trás, tornando o percurso irregular e lento. As luzes do carro mal conseguiam romper a névoa densa que rastejava pelo chão, envolvendo tudo em um manto úmido, frio e silencioso. Era como se o tempo ali tivesse parado, congelado naquele abandono que engolia qualquer vestígio de movimento ou vida. A passageira permanecia imóvel, os olhos fixos para frente, como se enxergasse além do horizonte da cidade deserta. Havia algo em seu silêncio que cortava o ar, uma ausência que parecia absorver qualquer som ao redor. A sensação de estar sendo observado crescia a cada segundo, uma pressão invisível que apertava meu peito, fazendo a respiração ficar mais pesada e acelerada. Eu tentava me concentrar na direção, mas minha mente se perdia nas sombras que dançavam pelas laterais da estrada. Entre as casas, vultos indistintos pareciam espreitar, sombras que se dissolviam quando eu tentava olhar diretamente. Um frio estranho me subiu pela espinha, e a certeza de que aquele bairro escondia segredos que ninguém deveria conhecer começou a tomar conta. O silêncio no carro era quase palpável, como se qualquer ruído pudesse despertar algo adormecido naquele lugar. O motor roncava baixo, misturando-se ao som distante do vento entre as árvores mortas e aos rangidos das construções abandonadas. A neblina continuava a crescer, se tornando uma cortina úmida que isolava o carro do resto do mundo. O olhar da mulher se fixava cada vez mais no horizonte da estrada que se perdia na escuridão. Algo em seu semblante, por mais frio que fosse, parecia carregar uma tristeza antiga, uma história de dor que eu ainda não entendia. E eu sabia, no fundo do meu ser, que aquela corrida estava longe de terminar. Ela era apenas o começo de algo muito maior e muito mais sombrio. O relógio no painel marcava o tempo com uma lentidão cruel, cada minuto se arrastando como uma eternidade. Eu não sabia o que me esperava adiante, mas uma coisa era certa. Eu já não estava dirigindo por aquelas ruas. Eu estava sendo conduzido para dentro de um pesadelo que ganhava forma a cada quilômetro rodado. O carro avançava lentamente por uma rua onde a escuridão parecia densa demais para ser apenas ausência de luz. As lâmpadas dos postes estavam todas apagadas, deixando o caminho mergulhado em uma sombra profunda e sufocante. A névoa, cada vez mais espessa, parecia se enroscar ao redor do veículo, como dedos invisíveis tentando segurar cada movimento. O silêncio ali não era apenas a falta de som. Era um silêncio carregado, um vazio que pressionava o peito e fazia a respiração parecer um esforço desproporcional. O motor do carro parecia distante, abafado, como se estivesse lutando para romper aquela quietude pesada. Foi então que as janelas começaram a se embaçar lentamente, o ar dentro do carro tornando-se gelado, apesar da noite que não parecia tão fria. O vapor tomava formas vagas e inquietantes, como se a névoa lá fora invadisse o interior, dissolvendo barreira entre o mundo real e algo muito mais sombrio. No banco ao meu lado, uma figura translúcida emergiu entre as sombras, tênue e flutuante. Seus contornos eram incertos,
mas era possível distinguir que ela tinha traços femininos semelhantes à passageira que estava no banco de trás, embora sua face estivesse marcada por cicatrizes profundas, como se tivesse sido consumida por fogo ou tormentos desconhecidos. Seu olhar era uma mistura desesperada de dor, raiva e súplica, um convite mudo para que eu a entendesse. Ela estendeu uma mão trêmula, quase invisível, em minha direção. Por um instante, o tempo pareceu congelar, e eu senti uma presença que não pertencia àquele mundo, uma conexão pesada e sufocante que ameaçava me arrastar para algo além da compreensão. Dentro do carro, a temperatura caiu abruptamente e um arrepio percorreu minha espinha. O medo se tornou físico, um peso que apertava meu peito com força, dificultando cada inspiração. O volante parecia escorregar sob minhas mãos, e minha visão ficou turva por um instante, como se eu estivesse à beira de um desmaio. Lá fora, a neblina se movia como se tivesse vida própria, deslizando pelas ruas e casas abandonadas, sussurrando segredos que minha mente não ousava decifrar. As sombras pareciam se contorcer, assumindo formas que lembravam rostos e mãos estendidas, tentando agarrar o carro, tentando impedir minha fuga. O som distante de passos ecoava na calçada deserta, cada passo lento e deliberado, como uma sentença, prestes a ser cumprida. Eu não precisava olhar para trás para saber que algo ou alguém se aproximava, algo que não pertencia ao mundo dos vivos. A mulher no banco de trás permaneceu em silêncio, seu olhar fixo e vazio, como se fosse a própria personificação daquele lugar esquecido, um elo entre o passado e o presente, entre o real e o espectral. Eu sabia que aquela noite guardava um segredo sombrio, um segredo que estava prestes a se revelar, e que talvez eu não saísse dali sem levar uma parte daquela escuridão comigo. O silêncio dentro do carro parecia se espessar, carregado de uma energia inquietante que fazia cada segundo se arrastar como um fio invisível e apertado. De repente, a mulher no banco de trás quebrou aquele vazio com uma voz baixa, quase um sussurro, tão frágil que parecia carregar o peso de uma eternidade de sofrimento. Esta é a minha casa. Há muito tempo ninguém pisa aqui. Suas palavras flutuaram pelo ar como um aviso, despertando uma sensação gelada que se espalhou pela minha espinha. Do lado de fora, a névoa ondulava, como se reagisse ao som da sua voz, movendo-se em correntes silenciosas que engoliam as formas ao redor, deixando apenas sombras que pareciam respirar. Ao olhar pelo retrovisor, notei que a figura deformada, aquela que surgira no banco ao lado, começava a se mover com uma lentidão quase hipnótica. Ela se aproximava do banco de trás, os olhos brilhando com uma mistura de dor e fúria, estendendo uma mão espectral que atravessava o assento, buscando algo ou alguém. Meu coração disparou, pesado e rápido. Cada batida era um martelar em meu peito que ameaçava romper a calma frágil que ainda existia ali. O medo tornou-se palpável, uma presença viva que apertava meu peito como um punho invisível. O carro parecia ter ganhado vida própria, respondendo lentamente aos meus comandos, como se estivesse preso naquele lugar esquecido junto comigo. A rua parecia se estender infinitamente para frente e para trás, uma armadilha construída no silêncio e na névoa. Lembrei-me das casas ao redor, ruínas envelhecidas, cobertas por musgo e grafites, janelas quebradas que pareciam olhos mortos observando cada movimento, sombras que se contorciam nas paredes gastas, como se escondessem segredos ancestrais. A figura espectral continuava ali, quase tocando meu ombro através do banco, sua mão fria como gelo atravessando o tecido do assento, deixando um rastro de umidade e frio que se espalhava pelo meu corpo, congelando minhas veias. Sentia que aquele lugar, aquela cidade esquecida, não queria me deixar ir, que a história daquela mulher e daquela outra figura deformada não terminaria naquela noite, e que algo em mim havia sido marcado para sempre. Meus olhos não conseguiam desviar do retrovisor, onde a névoa parecia se condensar e formar rostos distorcidos, vozes que eu não conseguia ouvir sussurrando promessas e ameaças. O carro estava parado no meio de uma rua que parecia não ter fim, e eu ainda estava preso entre o mundo dos vivos e o silêncio que gritava pela verdade que aquela noite escondia. O carro parecia engolido por um mar de névoa espessa e fria, que se arrastava pelas ruas como um predador invisível. Cada vez que eu pisava no acelerador, o veículo respondia com lentidão, como se o asfalto estivesse grudando nos pneus, prendendo-me naquele pesadelo vivo. O tempo parecia distorcido, arrastado, como se estivesse suspenso num espaço onde a realidade e o medo se confundiam. O silêncio ao redor era esmagador,
interrompido apenas pelo som abafado do motor e da minha respiração acelerada, que ecoava dentro da cabine. O banco de trás parecia agora um vórtice gelado, irradiando um frio que penetrava meus ossos, invadindo minha mente com imagens sombrias que eu não conseguia controlar. A passageira, aquela entidade frágil e aterradora, tinha um sorriso estranho. Um sorriso que parecia alheio à dor e mais próximo da malícia. Suas mãos começaram a emergir, translúcidas e espectrais, passando lentamente através do encosto e alcançando meu ombro, como se quisesse roubar algo invisível, uma parte da minha própria essência. Minha pele se arrepia. A sensação do toque frio era mais do que física. Era como se o próprio medo se manifestasse em forma tangível, uma ameaça que se agarrava a mim. Tentei me livrar daquela sensação, mas era inútil. O carro estava preso, e eu também. Fora do carro, as sombras ganhavam vida própria. Elas cresciam e se contorciam nas paredes das casas abandonadas, se alongando e dançando como se estivessem comemorando minha prisão. A névoa se tornava um tapete escuro, quase líquido, que escorria pelas calçadas, envolvendo postes apagados e árvores retorcidas, apagando qualquer vestígio de luz. O ar estava pesado, carregado com um cheiro úmido e putrefato, como se aquela cidade esquecida tivesse respirado sua última vez há muito tempo, e agora estivesse sufocando todos que ousassem entrar. Eu mal podia respirar. O suor frio escorria pela testa enquanto meus olhos tentavam buscar uma saída que não existia. A cada segundo que passava, o carro parecia afundar mais naquele mar de sombras, enquanto a presença no banco de trás aumentava, pulsando com uma energia sombria e desesperada. Com um esforço quase sobre-humano, forcei o motor a rugir com toda a força, rompendo a névoa com o brilho dos faróis que cortavam o silêncio opressor. O carro saltou para frente, como se finalmente escapasse da prisão invisível, e as sombras recuaram com um último sussurro de ódio. Quando finalmente olhei para o banco de trás, ele estava vazio. A passageira desaparecera como se nunca tivesse existido. Mas a quietude que ficou era inquietante, um silêncio que carregava o peso do desconhecido. Saí daquela cidade fantasma com o coração disparado, sabendo que, mesmo longe dali, algo daquela noite continuaria a me perseguir. Um rastro invisível, uma sombra persistente, uma promessa de que a corrida nunca termina verdadeiramente. O medo que eu senti naquela estrada, naquela cidade esquecida, era um lembrete cruel. Algumas corridas são mais do que uma simples viagem. Elas são um pacto silencioso com as sombras, e esse pacto nunca se desfaz. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!